paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o nosso último dia na exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqui com você, pastor Eliseu Fausto. E hoje estarei concluindo a carta na exposição dos capítulos 14, 15 e 16. Nos capítulos de ontem, vimos o apóstolo Paulo demonstrar que o maior dom entre os cristãos é o amor. E que mesmo o maior apóstolo ou profeta deveria agir em conformidade com o amor, para que fosse considerado alguma coisa. Já aqui no primeiro capítulo de nossa meditação, no versículo 1 do capítulo 14, ele novamente inicia exortando que o amor deve ser o alvo da igreja, mesmo na busca pelos dons. E como os dons devem servir ao propósito da edificação da igreja, ele vai tratar neste a preferência da profecia em lugar das línguas. Por esse motivo, logo neste primeiro versículo, ele assegura aos irmãos a necessidade de que profetizem. Nos versículos 2 aos 5, ele inicia o capítulo tratando da diferença entre o falar em línguas e o profetizar. E nessa tratativa, ele explica que quando alguém profetiza, a igreja é edificada. Quando uma pessoa fala em outras línguas, esse edifica a si mesmo, pois fala em mistérios a Deus, de modo que os ouvintes não conseguem compreender, exceto se houver a interpretação dessas línguas. E como eu disse ontem, as línguas precisam ser acompanhadas das interpretações para que haja edificação na igreja. Todos nós temos conhecimento da veracidade desse ensino do apóstolo Paulo. Pois quando ouvimos alguém falar em línguas na igreja, não sabemos o que a pessoa está pronunciando. E certamente o apóstolo Paulo desejava, com essa exortação, a valorização dos dons que edificam a igreja nas suas reuniões. E sobre isso trataremos um pouco mais adiante. Primeiramente, ele demonstra que o dom de línguas deve servir no culto com o mesmo propósito dos demais dons. E para explicar esse ensino, ele se utiliza de alguns exemplos, nos versículos 6 ao 12. No primeiro exemplo, o apóstolo Paulo afirma que se ele chegar até os irmãos e não se utilizar da revelação, da ciência, profecia ou da doutrina, mas simplesmente falar em línguas para eles, de nada aproveitaria a sua ministração. Versículo 6. No segundo exemplo, ele utiliza os instrumentos musicais para exemplificar que mesmo esses precisam haver ordem e sintonia para que se entenda qual instrumento está sendo tocado. Versículo 7. No terceiro exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade da compreensão dos toques da trombeta em uma batalha, pois dependendo do que foi combinado no treinamento do exército, o toque serviria para coordenar os comandos. Versículo 8. No quarto exemplo, ele utiliza as várias vozes existentes no mundo, afirmando que nenhuma delas são sem significação. E devido a isso, os coríntios deveriam se preocupar nas suas reuniões em pronunciar palavras que fossem compreensíveis. Versículos 9 ao 12. Nos versículos 13 e 14, ele estabelece que o portador do dom de línguas deve desejar a edificação da igreja e, para tanto, deve orar pedindo a interpretação, pois mesmo que ele seja edificado espiritualmente, o seu entendimento não é edificado, com razões espiritualmente compreensíveis. Para entender o versículo 14, basta compreender que uma pessoa que fala em línguas não entende o que está falando, e por não entender, não é edificada racionalmente no que fala. Diferentemente, quando alguém fala palavras compreensivas na oração, por saber o que está falando, é edificado no Senhor, ao crer que receberá o que está pedindo conscientemente. A solução que o apóstolo Paulo deixa para que aquele que ora ou canta em línguas é que também ore com entendimento, para que ambos, espírito e mente, sejam edificados. Versículo 15. E novamente, dos versículos 16 ao 19, o apóstolo Paulo se utiliza do seu próprio exemplo para ensinar aos irmãos a utilidade de valorizarem as palavras que fazem todo sentido para aqueles que estão ouvindo no culto, pois somente assim haverá edificação de todos os ouvintes, sejam eles crentes ou descrentes. Pois ele mesmo, sendo portador do dom de variedades de línguas, não procura a exibição dessas línguas quando se reúne na igreja,
mas prefere pronunciar poucas palavras que sejam compreendidas do que 10.000 que não edifiquem. No versículo 20, ele chama a atenção dos coríntios para que tenham atitudes de pessoas maduras na fé e que, se forem agir como meninos, que seja na questão da malícia, mas não do entendimento. Nos versículos 21 e 22, o apóstolo Paulo se refere às línguas estranhas como um sinal para os incrédulos. E para compreender o que ele está mencionando, preciso que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 11 e 12, onde está escrito: pelo que, por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O contexto da passagem do profeta Isaías se refere à zombaria que o profeta estava recebendo dos sacerdotes e falsos profetas de seu tempo. E por esse motivo, Deus enviaria povos estranhos, de línguas estranhas, como juízo sobre a incredulidade deles. E foi isso que ocorreu quando Deus enviou os babilônios para destruir Jerusalém. Lendo essa passagem e a explicação que o apóstolo Paulo nos dá sobre as línguas, podemos compreender o porquê Jesus ter exigido que seus discípulos não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E digo que podemos compreender, pois esse revestimento de poder que os discípulos receberam em Jerusalém teve como evidência o falar em outras línguas, representando, portanto, que o juízo estava posto sobre os habitantes da cidade de Jerusalém, que foram os principais culpados de incredulidade em ordenar a crucificação de nosso Senhor. Bom, voltando ao nosso texto de meditação, devemos compreender que o apóstolo Paulo não está desmerecendo o dom de línguas, mas seu desejo era que os irmãos compreendam como utilizá-lo corretamente na igreja, ainda que a sua preferência seja em que profetizem mais do que falem em línguas, conforme o versículo 22. Nos versículos 23 ao 25, o apóstolo Paulo explica a necessidade de compreensão na utilidade da profecia nas reuniões em que as pessoas não cristãs estejam presentes. Pois, se todos falarem em línguas diante dessas pessoas, eles, além de não compreenderem nada do que está sendo falado, ainda chamarão todos de loucos. Mas se todos profetizarem e essas pessoas estiverem na reunião, também receberão porções proféticas, e assim entenderão que Deus está ali no meio da igreja, pois os segredos do seu coração será exposto. No versículo 26, ele declara que mesmo todos tendo algo para apresentar no culto, essa apresentação deve ser feita visando a edificação. E, portanto, estabelece que apenas 2 ou 3 portadores do dom de línguas falassem nas reuniões, e isso quando houvesse intérprete. Quando não, que permanecessem calados na igreja, falando apenas com Deus, no particular. Versículos 27 e 28. É importante compreender que essa limitação determinada pelo apóstolo visava organizar o culto da igreja em Coríntios, pois não havendo organização, não haveria tempo para os cânticos serem entoados e a palavra ministrada. Tudo indica que muitos irmãos em Coríntios falavam em línguas e se vangloriavam deste dom, sem compreender o real sentido de sua participação nos cultos. E certamente havia grande confusão nas reuniões. Quando o apóstolo Paulo determina que, não havendo interpretação das línguas no culto, o portador deste dom deve permanecer calado na igreja, devemos compreender o termo calado na igreja como uma restrição do portador do dom de línguas não ter a proeminência entre os demais, ou seja, ele não poderia ser o orador ou ministrante da noite em nenhuma oportunidade daquela reunião, pois ninguém compreenderia o que ele estava ensinando. O apóstolo Paulo também estabelece que os profetas deveriam profetizar mantendo a mesma limitação de participantes exigida pelos que têm o dom de línguas, e que se durante a profecia de algum profeta outro recebesse uma profecia, o primeiro deveria calar para que o outro profetizasse. Veja que, novamente, o calar aparece no versículo 30 e indica, como você pode perceber, a não proeminência do profeta. E veja também que o profeta não é possuído pelo Espírito, como que saindo fora de si quando recebe uma profecia, mas pode muito bem se autocontrolar. Versículo 32. O desejo do apóstolo Paulo com essas instruções é que a igreja possa ser edificada na utilidade dos dons espirituais, a fim de que o uso desses dons não seja motivo de confusão,
mas de paz e edificação. Versículo 33. Nos versículos 34 e 35, o apóstolo Paulo ensina que nas igrejas as mulheres devem permanecer caladas. E o sentido de caladas já foi explorado aqui, onde devemos compreender que a mulher não deve exercer a autoridade sobre a igreja, obtendo a proeminência no ensino, ainda que elas não sejam proibidas de orar e nem de profetizar no culto. E por mais que esse ensino seja confrontador para a igreja atual, o apóstolo Paulo não está ensinando que as mulheres não exerçam autoridade sobre a igreja somente para a igreja de Corinto, mas esse é o ensino apostólico em outras cartas também. E para finalizar o ensino da utilidade dos dons no culto, o apóstolo Paulo se utiliza de sua autoridade apostólica para exigir observância em tudo que ele ensinou, lembrando-os da importância da profecia, mas também advertindo que não seja proibido falar em línguas no culto, mas que seja com ordem e decência. Versículos 36 ao 40. No capítulo 15, o apóstolo Paulo se dedica ao esclarecimento da importância da crença na ressurreição para a fé cristã. E de uma forma introdutória, o apóstolo Paulo reservou os primeiros 11 versículos do capítulo para lembrar aos coríntios que a mesma mensagem de salvação que o apóstolo Paulo ministrou diante deles na inauguração da igreja deve ser retida na igreja, pois somente crendo nela eles seriam salvos. E para relembrar a mensagem, ele detalha em poucas palavras que Jesus não somente morreu e foi sepultado, mas ressuscitou, e como prova de sua ressurreição, foi visto por Pedro e os demais apóstolos. Também foi visto por mais de 500 irmãos, onde muitos deles ainda estavam vivos quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Depois foi visto por Tiago, irmão do Senhor, por todos os apóstolos e, por último, foi visto pelo apóstolo Paulo, que se considera o menor dos apóstolos, pois não está incluído entre os 12, mas recebeu as mesmas confirmações que eles, pois era testemunha ocular da ressurreição de Jesus, como eles eram, e foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus, como eles também foram. E por esse motivo, o apóstolo Paulo engrandecia a graça de Deus que habitava nele, e por ela ele havia ministrado o evangelho aos coríntios. E para introduzir o esclarecimento, ele menciona o problema no versículo 12, declarando que alguns na igreja de Corinto estavam defendendo não haver ressurreição de mortos. E em sua pergunta, no versículo 12, ele inclui o que tinha acabado de lembrar aos irmãos nos versículos anteriores, sobre a mensagem do Evangelho, que incluía a realidade de um Jesus morto, sepultado e ressurreto. De modo que duvidar da ressurreição de Cristo era duvidar do Evangelho, assim como de todas as testemunhas mencionadas anteriormente. Nos versículos 13 e 14, ele conclui que, se essas pessoas que defendem não haver ressurreição estiverem corretas, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a pregação de Paulo e de todos os demais apóstolos não tinha sentido, assim como não havia sentido na fé deles, que criam no evangelho pregado por eles. Nos versículos 15 ao 17, o apóstolo Paulo levanta outra conclusão caso a ressurreição não exista. A conclusão é que todos os apóstolos são tidos como falsas testemunhas de Deus, pois todos afirmaram que Deus ressuscitou Jesus, mas se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. E a justificação que está atrelada à ressurreição não é uma verdade. Assim, todos continuam como pecadores diante de Deus. A última conclusão desses primeiros argumentos do apóstolo Paulo está contida nos versículos 18 e 19, onde o apóstolo Paulo sentencia que, não havendo ressurreição, aqueles que morreram acreditando nela estão perdidos. E se for assim, nós que cremos neste evangelho somos as pessoas mais dignas de pena que existe no mundo. A partir de todos esses argumentos comprobatórios sobre a impossibilidade de Cristo não ter ressuscitado, podemos compreender que, se fosse verdade, todas as testemunhas da ressurreição seriam falsas, assim como a pregação do Evangelho também seria uma falsidade, e também seria falsa a esperança de vida eterna daqueles que já haviam morrido. E diante de toda essa impossibilidade apresentada, o apóstolo Paulo passa a partir do versículo 20 até o 28 a reafirmar a ressurreição de Jesus como uma verdade indiscutível e necessária diante de toda a história da humanidade. O primeiro argumento é que Cristo ressuscitou e se tornou a primícia daqueles que morreram confiando na ressurreição e na vida eterna. Versículo 20. Com o termo primícia,
O apóstolo Paulo deseja esclarecer aos coríntios que Jesus ressuscitou para garantir que os crentes em Cristo que morreram confiando no seu sacrifício certamente ressuscitarão, pois o termo primícia traz consigo a ideia de reservar para Deus todos aqueles que seguirem em fé o Senhor Jesus, participando da mesma ressurreição dele. E progredindo no ensino da representatividade, ele cita a morte que herdamos de Adão e de igual modo afirma que em Cristo nós herdamos a vida. Versículo 21 e 22. A partir do versículo 23 até o versículo 28, o apóstolo Paulo descreve uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. No versículo 23, ele afirma que Jesus ressuscitou com o propósito de abrir o caminho para a realidade da ressurreição e vida eterna dos seus seguidores, que desfrutarão dessa ressurreição na sua vinda. E depois dessa vinda e ressurreição dos mortos em Cristo, virá o fim, quando Jesus aniquilará todo o império do mal. Versículos 24 a 26. O apóstolo Paulo afirma que Jesus recebeu de Deus o poder de sujeitar todas as coisas ao seu domínio. Mas depois que todas as coisas estiverem sujeitas à autoridade de Jesus, ele se sujeitará a Deus. Versículos 27 e 28. Aqui, mais uma vez, eu lembro a você que não é uma questão de superioridade que está em evidência, mas sim de autoridade. Convém esclarecer que as três pessoas da Trindade agem em total harmonia, mas cada pessoa tem a sua devida atividade na salvação dos pecadores. Só para citar um exemplo no que acabei de falar, veja que foi a segunda pessoa da Trindade que morreu por nós na cruz do Calvário. O Pai não morreu na cruz do Calvário. O Espírito Santo também não morreu na cruz do Calvário. Mas a divindade, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, experimentaram a morte na segunda pessoa da Trindade. O Pai enviou o Filho para ser entregue à morte. Não foi o Filho que se auto-enviou. E nem foi o Espírito Santo que enviou o Filho, foi o Pai. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para habitar no cristão. Não foi o Espírito Santo que se auto-enviou. Deixo essa explicação para que se entenda que há separação nas atividades de cada pessoa da Trindade, mesmo não havendo separação na essência de cada pessoa. De modo que Jesus cumpriu todo o seu ministério terreno, sendo plenamente Deus, mas não era o Pai e nem o Espírito Santo. Mas na sua essência era tanto Deus quanto o Pai e o Espírito Santo, pois as três pessoas da Trindade é a divindade adorada por nós no cristianismo. E o apóstolo Paulo está deixando claro que a segunda pessoa da Trindade, ao cumprir aquilo que está determinado, se unirá ao Pai nessa conclusão da obra da redenção, na qual toda a Trindade está envolvida. O próximo argumento utilizado pelo apóstolo Paulo no versículo 29 intenciona questionar aqueles em Coríntio que praticavam o batismo em favor dos que já morreram. E a exigência do apóstolo Paulo neste argumento é que essas pessoas apresentem um motivo coerente para se batizar pelos mortos, se eles não ressuscitarão. Pois a conclusão era simples. Eles só batizavam-se pelos mortos porque acreditavam que esses batismos substitutivos concediam aos mortos a possibilidade de um dia ressuscitar. Nos versículos 30 ao 32, o apóstolo Paulo novamente se inclui como exemplo, e agora para reforçar que ele também vive com uma crença viva na ressurreição, pois todos os dias ele e aqueles que pregavam o evangelho viviam em constante perigo de morte, e ele mesmo se entregava à morte pelos irmãos em Cristo. Afirma que se ele não acreditasse na ressurreição, não teria lutado contra bestas na cidade de Éfeso. Não sabemos se o apóstolo Paulo menciona besta no sentido literal ou figurado aqui, mas o que sabemos é que ele vivia em constante perigo em todas as cidades por onde pregava o evangelho. Os versículos 33 e 34 servem como uma exortação e um alerta para a igreja de Corinto, que estava permitindo a possibilidade de um ensino totalmente contrário à realidade do Evangelho ser disseminado entre os irmãos, sendo que este ensino deveria ser banido imediatamente pela verdade do Evangelho. A partir do versículo 35 até o 50, o apóstolo Paulo ensina respondendo a uma possível pergunta feita por aqueles que duvidavam da ressurreição dos mortos. E a pergunta era: como esses corpos serão ressuscitados? Versículo 35. Nos versículos 36 ao 38, ele responde primeiramente usando o exemplo da semente, que ao germinar morre para nascer a planta, e quando a planta se ergue, nada tem a ver com a semente que foi plantada no solo, mas Deus dá o corpo que desejar para a planta.
Já nos versículos 39 ao 41, o apóstolo Paulo descreve as múltiplas formas de substâncias que Deus concedeu em toda a criação, e nenhuma é igual à outra. Os exemplos vão desde a carne do homem, dos animais, dos peixes, das aves, que, mesmo sendo do mesmo Criador, cada espécie possui um tipo de carne diferente da outra. Versículo 39. As manifestações dos corpos celestes, assim como o Sol, a Lua e as estrelas, sendo que cada uma delas possui suas próprias características. Já nos versículos 42 ao 44, o apóstolo Paulo aplica o ensino tratando diretamente na questão da ressurreição do corpo humano, que possui na sua realidade presente características como corrupção, desonra, fraqueza e carnalidade, mas ressuscitará em incorrupção, em glória, em vigor e nenhuma realidade espiritual. E para concluir o raciocínio dessa ressurreição do corpo humano, a partir de Cristo, ele retorna ao ensino da representatividade do homem na fraqueza do primeiro Adão, mas que é vivificado no Espírito com o segundo Adão, Jesus Cristo. Versículo 45. E mesmo que o primeiro Adão tenha sido natural, o segundo Adão, Jesus, é espiritual, o primeiro da terra, o segundo do céu. Versículo 46 e 47. Toda a raça humana é terrena em Adão, assim como todos que estão em Jesus herdam nele a vida. Versículos 48 e 49. E ele fecha com o versículo 50, essa seção de raciocínios afirmando que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, assim como a corrupção não pode herdar a incorrupção. E com essas palavras ele assegura que na ressurreição haverá necessariamente uma transformação de substâncias. Uma precisa morrer para que a outra venha a existir. E é sobre essa questão que nos últimos versículos do capítulo ele vai esclarecer ao ensinar sobre a volta de Jesus. Observe que no versículo 51 ele afirma que todos seremos transformados, mesmo aqueles que não morreram. Ou seja, não será somente os que estarão mortos que ressuscitarão para assim herdar um novo corpo. Mesmo os vivos também serão transformados. E no versículo 52, ele introduz o momento em que essa realidade será cumprida nos crentes. E segundo o apóstolo Paulo descreve, não será antes da última trombeta, mas mediante o seu tocar. E nesse momento os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E os vivos serão também transformados em incorruptibilidade. E ele retorna ao que ensinou anteriormente, afirmando que o corruptível será transformado no incorruptível e o mortal será transformado no imortal. E quando isso acontecer, o cumprimento de todas as coisas será consumado, pois a morte não terá mais o poder sobre o corpo do cristão, pois venceu a corruptibilidade na semelhança com o corpo da ressurreição de Cristo. Versículos 53 ao 56. E mediante a todo esse ensino, o apóstolo Paulo encerra o capítulo 15, exortando-nos a sermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que a ressurreição é real e a nossa fé não é vã. O último capítulo de nossa meditação de hoje é iniciado com mais uma dúvida levantada pelos coríntios, mas agora sobre a coleta que o apóstolo Paulo estava realizando em todas as igrejas, a fim de socorrer os irmãos em Jerusalém. Ele exige que seja de acordo com a prosperidade de cada um antes dele chegar em Corinto, conforme os versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo solicita aos irmãos que façam essa coleta no primeiro dia da semana, domingo, para que chegando possa urgentemente enviar até Jerusalém, segundo os versículos 3 e 4. Interessante que no versículo 3, o apóstolo Paulo deixou ao encargo da igreja a escolha das pessoas aprovadas para levar esses presentes a Jerusalém, mesmo que ele desejava ir, não quis ser responsável pela entrega dessas coletas, possivelmente para que não houvesse nenhum tipo de acusação para com ele. O versículo 5 está em harmonia com o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2, onde descreve que Paulo planejava viajar via Macedônia até Corinto e de Corinto para Jerusalém. Nessa oportunidade, ele permaneceu apenas 3 meses, conforme Atos 20, do 1 ao 3. Se entendermos que essa viagem se adequa com o relato de Atos 20, o apóstolo não cumpriu de imediato seu desejo expresso nos versículos 6 e 7 aqui. Mas Paulo informou aos irmãos de Corinto que precisava permanecer na cidade de Éfeso por algum tempo, devido à oportunidade de ganhar muitas vidas para o Senhor naquela cidade, mesmo diante dos adversários que se levantaram. Versículos 8 e 9. Nos versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo se demonstra preocupado com a passagem de Timóteo por Corinto e pede que a igreja o receba com amor e respeito.
E Paulo menciona que pediu para Apolo ir para Corinto e permanecer lá com os irmãos, mas ele não quis. Versículo 12. Tudo indica que os irmãos de Coríntios haviam pedido para Paulo falar com Apolo sobre esse retorno à igreja de Corinto, mas não sabemos o porquê Apolo não quis ir. Nos versículos 13 ao 18, o apóstolo deixa algumas últimas recomendações à igreja. São elas: que eles fossem corajosos e fortalecessem um ao outro, agindo sempre em amor. Versículos 13 e 14. Logo em seguida, ele exorta os irmãos que respeitem a família de Estéfanes, pois eles eram as primícias da igreja em Corinto e deviam ser respeitados como referência. Versículos 15 e 16. E nos versículos 17 e 18, ele descreve a sua alegria em ter recebido a comitiva que o visitou em Éfeso, que certamente foram os portadores das cartas com as dúvidas dos coríntios. Foram eles Estéfanes, Fortunato e Acaico. Nos versículos 19 ao 21, o apóstolo Paulo deixa a sua própria saudação, assim como a dos irmãos que estavam com ele na Ásia. A expressão beijo santo era um cumprimento de amor comum entre os irmãos na época. E por fim, nos últimos versículos, ele declara que o desprezo por Jesus torna a pessoa maldita e afirma que Jesus breve virá. Conclui dispensando a graça de Deus e o amor dele para com todos em Cristo Jesus. Concluo a nossa meditação nesta carta com um desejo ardente em meu coração de que possamos olhar mais firmemente para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que esse olhar nos transforme de tal forma que venhamos ser não somente bons propagadores do Evangelho, mas bons praticantes do amor que nele se revela. Aqui eu fico. E até o próximo livro, Querendo Deus.